Bem-vindos a mais um vídeo do canal Saber Cotidiano, dando continuidade à nossa série do mês sobre a Era do Vazio de Gilles Lipovetsky. Mais interessante ainda é pensar como o Lipovetsky alça essa ideia de sedução a um grande papel, né? Coloca ela num patamar extremamente relevante como chave interpretativa da realidade social contemporânea. E quando ele fala em sedução, ele vai relacionar isso amplamente ao capitalismo atual, às formas de produção, às formas de consumo. Ele percebe então essa tendência global, né, de cada vez mais redução de quadros coercitivos e rígidos institucionais, atrelado isso à questão de psicologização do indivíduo e personalização do eu, que a gente já viu também nos vídeos anteriores. Cada vez mais a ideia de autorresponsabilização pela sua imagem, pela sua verdade, pelo seu bem-estar. E o que é muito interessante perceber é que quando a gente fala em sedução, a gente sempre pensa em algo relacionado a um mistério, ao não dito, algo que não está totalmente escancarado, né? Mas na sociedade informacional atual, parece que tudo se dá meio que ao contrário disso. Porque nunca a gente se expôs tanto, nunca a gente circulou, as nossas imagens circularam tanto por aí. Embora tudo pareça, né, meio que fechado, na verdade não. Na verdade, a gente percebe como o atual capitalismo, ele exige essa força, ele precisa dessa força sedutora, libidinosa, da criatividade para continuar existindo. Por quê? Porque os valores modernistas, os valores antigos, né, que foram vivenciados por Gilles Lipovetsky no passado, se esgotaram, justamente porque ideias de futuro, modernidade, crescimento, evolução, cosmopolitismo, velocidade, tudo isso já é muito clichê, tudo isso já é muito ultrapassado, né? O que a gente vê agora é muito mais do que o cosmopolitismo, é o retorno ao regionalismo, mais do que a industrialização, a preocupação com a ecologia, mais do que uma religião específica, a institucionalização religiosa, a gente percebe o retorno do sagrado, todos esses movimentos em ruptura com uma ordem mais rígida, mas isso se dá de uma maneira, digamos assim, embutida de elementos de exposição, de iluminação. Então, o nosso corpo, as nossas imagens nas redes sociais, a nossa forma de se portar, eles se tornam, vai dizer Lipovetsky, instrumentos de subjetivação e de responsabilização, né? A gente precisa explorar o nosso corpo, a gente precisa explorar o nosso capital libidinal. A sedução, ela funciona a partir daí, né? Ela funciona a partir desse striptease que a gente faz nas redes sociais, ela funciona a partir desse escancaramento de si ou de facetas de si em determinados momentos, mais do que um recalcamento, mais do que um ato de esconder. Essa ordem, ela se alimenta em benefício da nossa exposição. E, mais uma vez, isso está mostrando como existe um rompimento com a ideia de algo rígido, de algo que não se move, imóvel, estável.
Tudo isso parece desaparecer, vai dizer Lipovetsky, em detrimento de experimentações, em detrimento de iniciativas de liberdade, em detrimento de outras possibilidades de se exprimir quem se é. A todo tempo somos convidados a largar as amarras, as couraças, a experimentarmos fazer coisas de uma maneira diferente. A todo momento somos atravessados por novas ideias, novas formas de vida. Então, esse é o momento em que o lado talvez conservador de Lipovetsky mais grite, né? Porque ele percebe que estão surgindo outros convites no sentido de proporcionar outras práticas sociais, convites e práticas esses que em nenhum momento dialogam com o que existiu anteriormente, né, há 50 anos atrás, ou por até um bom período maior, até pensando no padrão do temporal da modernidade, da ideia de idade moderna, né, final do século XIX, início do século XX. Então, cada vez mais ele vai se incomodar com essa ideia de personalização do corpo, a identificação de que você é seu corpo e que esse corpo deve ser exibido, cuidado e exibido, diferentemente de uma ideia de corpo-máquina, né? Uma ideia de corpo-máquina muito mais atrelada às sociedades industriais e daquele corpo disciplinado, regrado e, enfim, aquele corpo pensado também, dissociado, né, das emoções, um corpo racional. Cada vez mais esses aspectos internos, psicológicos, emocionais, eles também devem vir à tona. É claro que há regras, isso não deve ser feito de qualquer forma, né? Existem padrões para que isso aconteça, mas o fato é que estamos diante de uma espécie de narcisismo que vai implicar numa outra forma de gerar sentido para o mundo, gerar sentido para as coisas, né? A gente está diante de outros sistemas de sentido que dão muito mais valor a uma lógica impulsionada pelo universo dos objetos, daquilo que eles representam. A gente, afinal, está no capitalismo, uma lógica mais hedonista, de fruição, e uma lógica terapêutica e psicológica de canalizar as paixões. Então, o tempo todo, a gente luta na sociedade atual, vai dizer Lipovetsky, para tentar encaixar os nossos impulsos, as nossas paixões, uma vez que eles merecem ser sentidos, eles merecem ser expressos, e isso se dá a partir dos nossos corpos, né? Então, o eu, vai dizer Lipovetsky, ele passa a ser promovido a uma categoria de umbigo do mundo. A gente tem que olhar muito para si, e aí surge o homo psicológicos, né? Diferentemente do homo econômicos, do homo políticos, agora a gente está na era do homo psicológicos, que é também uma maneira de ele dizer que talvez a sociologia ela não tenha triunfado, né, diante da psicologia, ela está em declínio, ela está em decadência, porque qualquer tentativa de explicação meio que social, ela perde a importância, uma vez que tudo está calcado em explicações individuais, psicológicas da subjetividade de cada um, né? E se a sociologia não ajuda mais a explicar, tampouco ajudam práticas
sociais de adestramento, uma vez que a gente está numa sociedade que valoriza muito mais a personalização e não valoriza a coerção disciplinar, valoriza-se a sedução, valoriza-se outras formas de chegar no objetivo final. Então é como se um corpo psicológico, não um corpo somente, mas um corpus psicológico, um ser psicológico, né, o homos psicológicos, substituísse e atuasse nesse processo narcísico como a gente vê por aí, né? Como, diante dessa lógica de redes sociais, diante dessa lógica de estamos, afinal, performatizando, mas coletivamente isso não nos coloca, talvez a gente esteja performatizando sobre as mesmas coisas, mas coletivamente isso não nos coloque agrupados. E aí que tá. O narcisismo, ele não vai, por mais que haja uma homogeneidade ou até mesmo haja uma operação de estandardização desses seres que se mostram e se exibem e se colocam dessa maneira, né, exibindo seus corpos, seus prazeres, suas conquistas, suas vontades em rede social. Por outro lado, isso não significa um processo de tomada de consciência, né, do outro, porque a gente está tão olhando para si mesmos que não sobra tempo, nem espaço, nem vontade, ou mesmo um olhar, né, não se chama mais atenção olhar para questões tão coletivas.